Patrocínio Personal Royal Hotel e Comoditar Estofados e Colchões. A proposta que proíbe usar a força física para disciplinar ou punir crianças e adolescentes, conhecida como a Lei da Palmada, tem provocado muitas discussões. Há quem considere a proposta que está em análise no Senado um avanço, visto que as crianças que apanham em casa ou em locais de cuidado como abrigos costumam reproduzir a violência. Já outros veem a lei como uma interferência do Estado na vida da família. E você, o que acha da medida? Este é o tema do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Janete Rossi. Bem-vinda, Janete. Obrigada pelo convite. Eu tenho que, é claro, começar questionando vocês e fazendo aqui o papel de advogada do diabo. Vocês discordam ou concordam com esta lei? Eu, particularmente, me questiono se há necessidade de uma nova legislação, de uma nova lei, para falar sobre esse tema, visto que já existe uma que pune o espancamento e a agressão física, né, a violência. Eu sou contra tudo. Eu sou do contra aquele personagem do Maurício de Souza, do contra. Não, na verdade, eu sou contra. Eu acho que a lei é desnecessária, mas eu sou veemente contra a questão da violência, né? Toda violência doméstica, seja contra a mulher, contra a criança, qualquer tipo de violência. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, será que o Estado tem que trabalhar com a questão da lei ou tem que trabalhar com educação? Será que não existe uma outra forma? Sabe? Eu acho que é aí que tá. O que vai representar para essa criança, o que representa, que estrutura familiar que eu tenho. E daí até a Janete, a gente estava falando antes, a questão do simbólico para essa criança, né? Eu estava me lembrando daquela letra do Lu Santana, da música dele, né? Um beijo vale mais que 1000 palavras. Se um beijo vale mais que 1000 palavras, um tapa, tapinha também vale mais que 1000 palavras, né? Como é que uma criança interpreta, como é que uma criança sente, como é que ela decodifica um tapa, quando principalmente esse tapa não está alinhavado, alicerçado, linkado com alguma coisa que ela possa ter feito, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito essa questão das consequências, o que possa gerar, o que realmente é educativo, no que educa um tapa, um tapinha, um beliscão, né? Que ali também envolve a questão dos beliscões, né? Vamos considerar que cada família tem a sua forma de impor limites e fazer com que a criança tenha disciplina, obedeça, enfim, seja organizada. Os que defendem essa lei dizem que, às vezes, por impaciência ou por intolerância, porque as crianças realmente não respeitam, acabam dando um tapinha de forma ingênua, assim, só para realmente dizer para a criança, olha, isso tu não pode mais fazer. Os que defendem a lei. Já os que são contra dizem que um tapinha pode evoluir para um tapão, para uma surra ou para um espancamento. Qual é o viés, na verdade, que a gente deve seguir? Eu acho que muitas vezes, eu acredito que a tentativa dessa lei foi no sentido assim de coibir justamente essa violência familiar, que de repente começa com esse tapinha que tu coloca como ingênuo, que eu acredito até que não seja tão ingênuo assim, né? Acho que tem a ver com o traço de personalidade de quem tá dando tapinha, mas enfim, né? E acredito sim que ela venha numa tentativa assim de coibir algo extremo, para que a gente possa repensar essas atitudes e chegar num equilíbrio. Agora, eu acredito assim que existem outras formas, né, talvez muito mais eficazes, muito mais interessantes, muito mais saudáveis da gente educar a criança. Quais seriam essas formas de educar? Eu acho que é estabelecer limites. De que maneira? Bom, não existe uma regra assim, como Exatamente. Vamos estabelecer os limites, né? Mas eu acredito assim, partindo da palavra limite, eu acredito que seja um espaço protegido. Quem tem que dar o limite para a criança é o adulto. Ele é o responsável no sentido assim de dizer para o seu filho, de orientar o seu filho até onde ele pode ir, de uma forma segura, de uma forma cidadã, de uma forma ética, de uma forma interessante, né? Agora, como que instrumentos, de repente, ele vai usar? Eu acredito muito no carinho, no diálogo e, muitas vezes, na questão
dos castigos, mas castigos assim, não no sentido só de punição. Tipo, vou tirar o videogame, hoje tu não vai jogar bola, ou às vezes se usava muito nas escolas, né? Hoje a criança vai ficar sem recreio. Imagina o momento que a criança precisa desopilar, correr, brincar, vou tirar aquilo que ela mais precisa. Então eu acho assim que o castigo no sentido educativo para fazer com que ela repense a atitude que ela está tendo naquele momento que não é adequada. O que é punição e o que é castigo, né? A castigo é retirada realmente de alguma coisa que a criança gosta e que os pais se dão o direito de dizer, bom, a partir de agora, por coisa que tu fez ou que tu não obedeceu, eu vou retirar isso na qual tu tá tendo prazer, um videogame, ou que seja lá o que for. E a punição, ela tá ligada realmente com a questão física, é o tapa, é o beliscão, é o espancamento, isso é punição. Então são duas coisas diferentes e que eu fico pensando assim, será que uma das duas coisas remete a uma questão de limites? Para mim dar limites, eu preciso usar um instrumento punitivo ou um instrumento de castigo? Né? Quando fala assim, mas de repente o pai está nervoso, está ansioso, chega em casa cheio de problemas e acaba dando um tapa porque perdeu a cabeça, como a gente fala. Sim, está mais impaciente. Mas então o objetivo não é educar o seu filho. É extravasar. Existe toda uma carga desse pai, toda uma agressividade contida, às vezes uma dificuldade de lidar com as questões, inclusive de trabalho, externas, ou até mesmo relacionado a uma relação conjugal, como a Mônica coloca, e que acaba sendo o filho um saco de pancada. Então, a intenção não é educar, não é mostrar caminhos, não é passar realmente novos valores, questões que eles possam lidar. É questão de extravasar aquilo que eu estou sentindo. Então, de novo, a gente cai na questão, qual é o objetivo da punição? O que a criança cresce, amadurece? O que eu passo através de um tapa? O que eu estou querendo transmitir para o meu filho? Né? Acho que isso tem que ser pensado. Essa questão, né, que é o projeto de lei 2654, é de 2003. Vamos fazer essa referência, que há 8 anos a gente discute isso. Ele foi aprovado em 2006 pela Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, então ele não precisou ir para o plenário da Câmara. E desde 2006 ele está no Senado para votação. Né? E ele é um projeto de lei da hoje ministra, né, secretária de Direitos Humanos com status de ministério, e a relatora... Maria do Rosário. Maria do Rosário, é. O que eu falei? Tu não falou. Maria do Rosário, achei que tivesse falado, é tão intrínseco já. O castigo físico imposto à criança, ainda que moderado, é ato de violência e provoca traumas significativos. E a gente tem que pensar que isso é violência doméstica. Tá? E quando a gente estuda violência doméstica, a gente sempre trabalha com a questão do dominante e do dominado. Por que este pai ou esta mãe bate nessa criança? Porque existe uma situação de desigualdade. De poder. De poder. Então, eu não estou me autorizando a bater porque eu estou educando, e sim porque eu quero mostrar que eu posso e que ele tem que me obedecer. Então, sabe, será que essa é uma forma de educação? Será que eu preciso disso? E eu fico ainda pensando nas consequências geradas nessa criança que recebe um tapinha. Ela não acaba temendo os pais, ficando com medo dos pais? Quer dizer, será que o pai impõe limites ou ele realmente mostra tamanha autoridade que os filhos também, têm né? mesmo? Porque tu acaba desrespeitando o figura de autoridade quando essa autoridade comete algum delito contra ti, tu não entende nem o porquê que está sendo cometido. Por que eu apanhei? Por que eu recebi um tapa? O que foi que eu fiz para o meu pai de repente me bater? Então, isso possa gerar também um desrespeito, inclusive a questão da autoridade, que possa se refletir, né, em épocas mais avançadas, como na adolescência, onde eu acho que eu também posso tudo. Né? Fizeram tudo comigo, eu também posso reproduzir isso. E o máximo que vai acontecer é ser preso, porque daí repercute para isso. E a gente não pode esquecer que a criança aprende por modelos, né? Ela repete comportamentos, né? Digamos, o fundamento da aprendizagem da criança é no momento que ela observa, ela reproduz, e aí no momento que ela reproduz, a gente vai orientando, vai educando, vai lapidando o comportamento, né? Se ela aprende que os problemas se resolvem na base do tapa ou da agressão, é lógico que ela vai reproduzir isso depois. Então você pode dizer que os muitas adultos vezes aquela que criança batem estão reproduzindo o comportamento? Sim, na verdade, assim, a gente observa isso na escola, quando eles começam muitas vezes a se chutar, a empurrar um ao outro, ou de repente, assim, os jovens, né, adolescentes, quando existem essas gangues, enfim, que a violência está intrínseca, ou às vezes até em brigas de casais, ou até né, onde existe... Exato. Né, Virginia, no sentido assim da questão de que eu posso reproduzir o comportamento aprendido, mas eu posso também caminhar no contra-script, de me sentir realmente subjugado, me sentir reprimido, me sentir oprimido frente a uma situação onde toda vez que alguém levanta a voz, eu me oprimo, eu me subjugo, eu não me defendo, eu não faço o processo de que
que eu consigo me defender frente a uma situação porque houve espancamento, houve batidas na infância, isso também gera um processo de opressão muito grande. Então, tu vai ter a criança que reproduz e a criança que não se defende nunca. Tu sabe que linkando com isso que tu colocas, assim, na época do meu estágio, a gente teve um estudo de caso de uma família, enfim, que não era uma família real, né? Mas um histórico interessante, assim, de que uma criança, ela veio para atendimento psicológico porque ela apresentava um sintoma de gagueira, né? Uma criança de 8 anos. E aí, no momento que a gente foi coletar a história dessa criança, na verdade, ela era uma criança, assim, filhas de um casal bastante desajustado. O pai com um histórico de alcoolismo, então quando ele chegava em casa alcoolizado, ele batia nas crianças e na esposa, enfim, né? E no momento que ele batia neste menino em especial, ele proibia ele de chorar. Tipo, ele tinha que apanhar calado. Então, uma violência assim. Imensa. Várias, né? Uma violência, assim, nossa, arrepiante. E essa criança foi desenvolvendo, então, esse sintoma de gagueira. Né? Ele não conseguia falar, ele não conseguia pronunciar as palavras, justamente porque ele tinha que engolir goela abaixo um espancamento. Né? Então, assim, olha a violência, olha a estrutura dessa criança. Como é que a gente imagina uma criança dessas, de repente, no futuro? Como um futuro pai, como um futuro profissional, né? Como um marido? Que tipo de carga ela leva, né? Ou seja, essas mudanças de comportamento na criança não são apenas quando ela está diante do agressor. Ela vai levar isso para o futuro Mas e tem tendência a reproduzir. Essa questão aqui, ó, de dados que eu te trago, tá? 70%, tá, dos maridos agressores também agridem os filhos, tá? Esse dado é estatístico. E sofreram agressão quando crianças? Daí, esse é um estudo que não se tem, mas o próximo eu vou fazer linkagem com isso. Então, 70% dos homens que agridem as suas companheiras também agridem os filhos. E 90% das crianças que têm histórico no DECA, na Delegacia Especializada Criança e Adolescente, 90% têm históricos de violência doméstica. Tá? Então, foram vítimas de violência. 90%. Gente. Por isso que eu concordo. Então, eu estou criando agressores, Exato. sim, Por isso quando que eu agrido. Que chegam até aos nossos Sim, dados. isso são dados da fora Delegacia que a gente não, Isso são inclusive- dados da Delegacia de Caxias, esses 90%. Por isso que eu 70% acredito é nacional. por isso que eu acredito que a tentativa de se colocar essa lei é para coibir o extremo. Agora, claro, ela pode ser questionável no sentido assim, como é que ela vai ser incorporada, como é que ela vai ser fiscalizada, como é que vai ser o Eu trâmite até dela, penso né? assim, ó, será que o Estado tem o poder de fazer isso e não querer trabalhar de uma outra forma, trabalhar com educação, trabalhar com controle de natalidade, sabe? Sim, com políticas públicas. Diferente. Hoje, a maior incidência, onde é que mais... Então, são crianças que estão ganhando bebê, o maior aumento do índice de natalidade em Caxias do Sul 12, 13 anos. são de 12 a 17 anos. É. Sabe, se tu pegar o histórico, esse dado eu não sabia, fiquei sabendo semana passada, em 2010, a faixa etária que mais aumentou foi esse, dos 12 aos 17 anos. Então, onde é que nós estamos? Onde é que a política pública não está alcançando? Sabe? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo no programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre um assunto muito importante, a Lei da Palmada. Nós fizemos um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. O outono chegou na Comoditá, com estofados confortáveis e ambientes aconchegantes para você curtir o friozinho. Comoditá Estofados e Colchões. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre a Lei da Palmada que está em análise no Senado. Se essa proposta for aprovada, não só os pais, mas também os responsáveis por essa criança ou adolescente que baterem nos filhos vão ser encaminhados para programas comunitários de proteção à família, para tratamento psicológico ou psiquiátrico, para cursos ou programas de orientação com a criança ou ainda podem receber uma advertência.
É importante falar que aqui, tá, o que vai alterar é o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai, o artigo 18, que vai ter a letra A. A criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos no lar, na escola, em instituições de atendimento público ou privado ou em locais públicos, tá? Então tem essa questão da ingerência, porque aqui a gente não está falando dos castigos imoderados, porque isso já gera lesões corporais e isso já não se discute mais, né? Então a inclusão aqui é dos moderados, que é essa que é a grande Agora eu fico me questionando. O que é moderado? O que é muito moderado? questionável Muito isso, questionável, né? Sabe, é do ambiente privado. Eu sempre me pergunto, o que me incomoda é essa coisa do Estado, E tem essa sabe? coisa também, né, Mônica, da subjetividade. O que é moderado para mim, o que é moderado para ti. O que o pai considera como sendo moderado, né? De repente, para ele, um tapa com mais força física é algo que para ele foi necessário. Ele vai realmente se submeter a isso e vai repetir essa conduta, né? Às vezes, aquele tapinha, aquele beliscão, que às vezes a mãe dentro do supermercado, que a criança está impaciente, que dá um beliscão. O que esse beliscão significa ali dentro do supermercado com aquela criança que está aprontando? Então, acho que isso é muito subjetivo, muito complicado, né? E, de novo, a gente fica falando assim, o que vai acontecer caso o indivíduo cometa tal infração. Por que não se pensar e se fazer políticas públicas para se evitar, para se conscientizar, para se educar esse pai e essa mãe? Né? A gente vê muito assim nos Estados Unidos, por exemplo, cursos de aconselhamento psicológico pré-nupciais, né? Então, nesses eventos, nesses cursos pré-nupciais, onde o casal está pretendendo criar uma família, e mesmo antes do casamento, eles fazem sessões de psicoterapia, 10, 12 sessões de aconselhamento, onde se fala sobre a questão de como educar uma criança, como é que um casal deve se comportar frente a uma educação de filhos, inclusive, como é que a família de origem de cada um desses cônjuges se comportam e o que eles trazem de bagagem. Planejamento, né? Como é que o meu pai agia comigo, como é que meu pai me educou em relação a certas coisas, a minha mãe, isso eu vou trocar com meu companheiro. Mas isso tu tá falando Isso é prevenção, isso é saúde preventiva, Mas né? isso tá falando de gravidez... Também. Que é esperada, né? Que é planejada. Também, Agora, também. tem muita situação que não é. Eu acho que a gente tem que trabalhar aqui com duas outras questões que são delicadíssimas, que uma que é o incentivo à adoção, tá? Que tem muito essa situação, cheia de culpa, ligada à igreja, ao abandono do filho. E a outra é a gravidez consciente planejada, gravidez né? consciente. E também essa questão, gente, que eu vou abordar aqui, que eu sei que a Virgínia vai brigar comigo, mas que eu digo que mais cedo ou mais tarde eu queria discutir aqui, é a questão do aborto, né? A descriminalização do aborto e a possibilidade dessa pessoa que está com uma gravidez indesejada poder fazer esse abortamento num hospital público. Tem que pensar. Se ela tem dinheiro, ela faz no Só para privado. fazer um parênteses, né, já que a gente vai brigar sobre esse tema. Na verdade, só queria deixar claro que não é... Eu me remeto a uma questão anterior à concepção, né? Eu acho que se esse casal tem uma consciência de que ele pode vir a engravidar, ele teria que usar alguns procedimentos antes para não precisar usar o aborto depois. Então, eu parto desse princípio. E essa pode ser idealista, mas essa educação também, ela vem na infância. Claro. Então, assim, quando se fala em políticas públicas, quando fazem educação no sentido assim, na escola. Não se trabalha essas questões, não se fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre morar junto, sobre engravidar, sobre ter relações sexuais, não se fala isso na escola. Né? Não existe uma matemática que aborde uma disciplina consistente, educativa, que se fale a respeito disso com jovens, com pré-adolescente. Então, assim, o pré-adolescente com 11, 12, 13, 14 anos, trabalhando, falando com a sua professora, com seus colegas, já vão trabalhando essa questão educativa, para quando tiver primeiro namorado, primeira relação, o que eu quero com essa criança, com essa relação sexual, com esse filho, com esse casamento, isso é muito antes de chegarmos no sentido punitivo lá na frente. E é preciso que os pais pensem exatamente o que nós falamos no bloco anterior, de que as crianças e adolescentes vão repetir os modelos que viram. Ou seja, quando eu falo de exemplos de amigos e amigas que têm filhos, eu vejo assim, os que conseguiram educar na base do diálogo, do carinho, do amor, da explicação, da paciência, são hoje adolescentes ou adultos muito mais afetuosos, amorosos, que não têm medo de mostrar afeto, de demonstrar carinho para as outras pessoas. E aquelas que viram os pais discutindo o tempo todo na base do grito, tudo é transformado na base da violência. Quando esse adolescente virar adulto, ele vai fazer assim
em qualquer tipo de relação. Quer dizer, ele não vai entender muito bem a crítica, ele vai responder agressivamente diante de alguma informação que ele não quer receber, ele tem dificuldade de se relacionar, ele vai reproduzir isso na vida adulta e olha, muitos anos de terapia até conseguir resolver isso, quando consegue. A Virgínia colocou uma questão interessante do estágio dela, né? Dessa questão da gagueira. Eu fico pensando assim, né? Às vezes os pais nos perguntam, a gente em consultório, né, muito frequentemente, tá, mas o que eu faço? Quando eu vou no mercado, meu filho quer comprar chocolate, vai numa loja de brinquedos, quer comprar tudo que ele vê na frente, aí grita, né, esperneia, faz escândalo, a gente passa vergonha com a criança, né? E aí eu pergunto pro pai, o que ele está querendo te dizer? O que é chamar a minha atenção? Porque eu vejo assim, o que muitas vezes os pais fazem num caso desses, né? Evitam de levar no supermercado. Então, eu acho que perde uma excelente oportunidade de educar essa criança dentro do supermercado. Então, eu tenho que levá-lo, eu tenho que orientar, eu tenho que, de repente, passar por uma situação um pouquinho vexatória, vamos supor, para depois poder trabalhar com ele, que não é assim, que é de uma outra forma. Antes do mercado, né, Virgínia? Negociar Nós somos antes, do mercado, vamos, mas eu não tenho condições de comprar o chocolate que tu quer. Exato. Porque eu tenho dinheiro contado pro pão, pro leite, para as coisas que eu estou proposto a comprar. Então, assim, tu tá disposto de ir comigo, vamos junto, né? Talvez eu consiga te comprar uma bala, tá ok pra ti? É a então, negociação. de novo, a educação anterior ao ato, a atitude. E o peso do sim e do não, né? Nada assim, o pai diz que sim, mas dizer pergunta não, pra tua né? mãe, que diz que não, mas volta pro teu pai, que diz delega que sim. autoridade e poder para o outro, né? Tem essa questão, Thaís, que tu falou antes, que não tem tempo para ficar com seus filhos, tá? Eu acho que é uma coisa bem complicada isso, porque a gente coloca a culpa. O que as pessoas estão colocando a culpa na mulher? A mulher foi para o mercado de trabalho e as crianças acabaram ficando na escolinha e por isso acaba gerando a violência. Tem que tomar cuidado para não trocar quantidade com qualidade, tá? Eu posso ficar o dia inteiro em casa e não atender atenção. meu filho, não ser amorosa. Eu posso ficar 2 horas com meu filho e ser amorosa. Então, Mas por isso que a gravidez tem que ser planejada. Quer ter filhos, precisa ter tempo, paciência e dedicação a isso, senão não tenha. Acho que também a gente fala muito nessa questão de qualidade. O que acho qualidade sine qua non, fundamental. Agora, sim, a gente também precisa conseguir tempo. Né? A gente percebe muito assim, o filho precisa sentar, conversar, brincar. Se tu quiser ter um ritmo de trabalho violento, trabalhar 8, 10, 12 horas, tu tem que saber que isso envolve ônus e bônus em relação aos teus 12 horas de trabalho. Que teu filho precisa te ver, precisa contatar, precisa tocar na mãe, no pai, precisa brincar junto. Eu, particularmente, era uma pessoa que, antes de ser mãe, eu usava muito essa frase, muitas vezes até no consultório, né? O que importa não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Hoje, eu dou a mão à palmatória nesse sentido, realmente, porque eu acho que a gente precisa de tempo, sim. O tempo de acompanhar, o tempo de conversar. Ambos os pais. Então, eu acho assim que precisa de tempo e dispor desse tempo é agradável, é bacana. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe tá livre de repente, um dia, por estar um pouquinho mais sobrecarregado ou por não estar num momento bom, acabar dando uma palmada no seu filho. Agora, o que eu acho, o que eu sou contra, que eu não concordo realmente, é a palmada pela palmada. Né? Eu acho que tem que ir lá, tem que contextualizar, até porque acho que a palmada dói muito mais em quem dá do que em quem recebe. Esse sintoma de que dói em quem dá a palmada já é um sintoma de que alguma coisa está errada. Exato. Porque se eu não fiquei bem com o meu comportamento, é porque aquele comportamento não foi adequado. Porque talvez o meu estilo não seja dar palmada, eu perdi a cabeça, eu não tinha outros instrumentos na hora para lidar com aquela situação. Então isso, e como tu falou assim, eu nunca levei palmada. Não. E aquela questão do comportamento repetitivo, né? O meu falecido pai sempre dizia, eu não preciso bater, Janete, em ti para poder te educar. Eu vou sempre conversar contigo, sempre. Meu pai também. A qualquer hora do dia. E eu uso o mesmo padrão comportamental com meus filhos. Eu vou sempre conversar contigo. Tu pode espernear, tu pode se tirar no chão, tu pode gritar, que nós vamos ver o que está acontecendo contigo. E é uma repetição de comportamento. Né? Talvez se eu fosse sido criada diferente, talvez eu não tivesse feito assim com meus filhos. Mas funcionou, né? Eu lembro da minha educação, meu pai era a mesma coisa. Se eu esperneava, fazia birra, ele não respondia à mesma altura. Mas eu lembro dele parar, deixar passar aquele momento para ir sim conversar. Por que tu fez isso? O que aconteceu? O que tu quer? Onde é que tu chegou? Mas isso pode, isso não pode. Esses momentos também, né? De deixar E eu passar. tenho muito forte isso em mim, o que é sim, o que é não. Por isso que quando eu questiono alguma pessoa, bom, isso sim é um reflexo da vida adulta. Exatamente. Quando eu questiono alguma coisa que a pessoa fica em cima do muro ou diz, talvez,
é uma coisa que me incomoda. Porque eu sempre aprendi que existe o sim e existe o não. Então, a questão assim, ó, ter sido agredida, ter levado a palmada, não te ensinou limite. O limite é dado por outras formas. Com certeza. Então, Sim. tem essa questão que as pessoas dizem, mas tu precisa dar uma palmada para ensinar o limite. Não, tu não precisa dar a palmada para ensinar o limite. Se tornamos pessoas de bem, sem termos apanhado. É isso aí. Estamos aí. E outra questão que é importante fazer o link, que a legislação brasileira também está reconhecendo outras formas de violência, não só com relação à criança e adolescente. Vide a Lei Maria da Penha, que reconhece a violência psicológica, emocional. Então, a legislação pátria está evoluindo. E a violência verbal, de chamar uma criança de burra, de incompetente, ela é tão danosa, tão maléfica, tão destruidora no psiquismo de uma criança como um tapa. Né? Então tem que ver essas formas de violência. Bom, e pensa assim, ó, que criança que eu quero, que filho que eu quero, que cidadão que eu quero. Respondendo isso, tu vai saber como tu vai E tratar. aquela coisa do olhar, né? Às vezes o olhar também fala muito mais do que Vai palavras. olhar, outras vai formas de olhar. autoridade. É aquela maneira de tu olhar, olha, não gostei do que tu fez, ou acredito que tu Mas nem possa fala. fazer, às vezes não é nem, Exatamente tipo, isso. eu não gostei do que tu fez, é aquele olhar assim, tu podia fazer melhor, Porque ou o que tu que vem merece junto? fazer o que melhor. que vem junto com o tapa, Vê? Exato. Um tapa vem uma cara dócil junto Não, com o tapa? não. Vem uma cara de aprovação de que eu te amo? Ou vem uma cara, às vezes, Braba. enrubescida, braba? Então, junto com esse tapa, vem muita mensagem não verbal. Junto com Agora, esse vê só o que é o olhar, né? Ele pode ser de raiva, de autoridade, de desaprovação, não gostei do que tu fez, como pode ser um olhar triste, né? O olhar do meu pai, quando eu fazia alguma coisa que ele não gostasse, exatamente, Era era um de olhar tristeza. triste, do tipo, poxa, não tu já precisava ter entendia, né? feito isso. Exatamente. E Então, tu já- eu me sentia mal e não repetia mais, porque o olhar dele era tão triste que me comovia. Exatamente. Até porque a emoção de raiva é uma emoção diferente da emoção de tristeza. São emoções promovidas com toda uma conotação fisiológica, né? A gente sabe disso, com todo um padrão de pensamento junto com essa emoção. Mas a emoção de raiva é uma emoção que, para ser decodificada e entendida pela criança, é muito mais complicado do que a emoção de tristeza. A tristeza que teu pai mostrava nos olhos, tu já entendia, talvez a tendência fosse reformular o que tu havia feito, de certa forma mostrar que isso não seria repetido, do que se ele tivesse mostrado um olhar de raiva, de ira, que para Eu ia nem decodificar saber. junto com o afeto é mais complicado. Essa pessoa me ama ou me odeia? Esse olhar de raiva, como é que meu pai pode ter raiva ou ira de mim por eu ter quebrado um vaso, feito alguma coisa que ele não gostou? Por isso que às vezes aquela frase, a mamãe tá triste com o que tu fez, às vezes a criança entende muito mais do que a expressão da raiva propriamente dita, né? Gurias, muito obrigada pela discussão de hoje. Até a próxima. Até mais. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode interagir conosco enviando um e-mail. conexãoalternativa@taisbaldasso.com.br. Uma boa semana e reflita aí sobre o tema de hoje. Nós estamos gravando no Personal Royal Hotel, nosso patrocinador. Obrigada, até a próxima.